ele veio buscar e salvar o perdido. Bem-vindo mais uma vez ao maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte. E eu quero começar a nossa reflexão de hoje, mais uma vez, parafraseando Brennan Manning, em seu livro O Evangelho Maltrapilho. Jesus não veio para os superespirituais, ou para cristãos musculosos que têm José Aldo e os irmãos Nogueira como heróis, e não Jesus. O evangelho pregado por ele não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese. Não é para gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um apelo ao emocionalismo. Não é para místicos de capuz, seguidores de Harry Potter, que querem mágica na sua religião. O evangelho pregado por Jesus não é para cristãos alienados que vivem apenas no monte e nunca visitam o vale da desolação. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas. Não é para os chamados santarrões que se gabam como o jovem rico dos evangelhos dizendo: guardo todos os mandamentos desde a minha infância. O sermão de Jesus não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, de diplomas e obras, crendo que através de tudo isso chegarão lá. Não é para os legalistas que preferem entregar a alma a regras, a viver em união com Jesus. O Evangelho de Jesus é para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala de uma mão para outra. É para os vacilantes e de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma e que às vezes são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça. Esse evangelho é para os discípulos inconsistentes, para os instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. Ele é para homens e mulheres pobres, fracos e pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. Jesus veio para vasos de barro que arrastam de vez em quando o pé na argila. Para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. O evangelho pregado por ele é para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem, de vez em quando, nós somos canalhas. O sermão de Jesus é para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo de sua caminhada cristã. É para quem confessou a fé em Jesus e quer viver uma vida de esvaziamento de si mesmo, carregando a sua cruz e prosseguindo, ainda que o caminho seja sombrio como a morte. E eu digo a você, e se minha jornada me conduzir à noite escura da alma, a minha vida se confundir com palavras como sofrimento e tempestade, ainda que aos meus olhos turvos e cansados não haja nenhum motivo para ir adiante, sei que poderei descansar nos braços do Filho de Deus que me amou sem o merecer e se entregou por mim. Sabe por quê? Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas que choram, pois Deus
as consolará, disse Jesus no maior sermão de todos os tempos. Eu já disse a você que eu, embora tenha nascido nos anos 70, toda a minha formação é da década de 80. Eu fui forjado nos anos 80, como eu disse anteriormente em nossas últimas reflexões. A época, o momento, o tempo dos exageros. Nos anos 80, todos os homens deveriam ser fortes e destemidos. Todos musculosos. Essa foi uma herança dos anos 60 e 70. Porque nos anos 80, fragilidade era coisa de mulherzinha. Pois homem que é homem. Pensou? Homem que é homem não chora. Aliás, nós herdamos alguns jargões, como seja homem. Homem não chora. Se voltar para casa chorando, vai apanhar mais. Por que está chorando igual uma mulherzinha? Para de choramingar. Para de choramingar. Choro é coisa de gente fraca. Aliás, alguns crentes de hoje entendem que o choro é sinal de fraqueza e resultado de uma falta de fé. Aliás, os crentes têm até dificuldade de chorar quando estão enterrando seus entes queridos. Como se o choro evidenciasse toda a sua fragilidade. E, na realidade, o crente verdadeiro tivesse que ser forte o tempo inteiro e manter a sua imagem de estabilidade e de força. Entretanto, diz a palavra de Deus no Salmo 103, versículo 14. Deus sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Ele sabe como somos feitos. E lembra que somos pó. E ainda assim, mesmo conhecendo a nossa fragilidade, Ele se aproximou de nós em Cristo Jesus. Claro, somos como o pó que o vento leva. A nossa vida é como um sopro, pelo menos é o que a Bíblia afirma. Estamos aqui no momento e no minuto seguinte partimos. Somos como um vaso que sempre se estraga nas mãos do oleiro. Estamos em constante transformação. E isso só evidencia a nossa fragilidade. Ainda que você não queira reconhecer isso. Nós não somos divinos. Você não é divino. Aliás, esse nunca foi o propósito de Deus. Deus nunca quis que fôssemos divinos, mas sim que em Jesus nós recuperássemos a nossa humanidade perdida. Cada dia que passa, nos tornamos menos humanos e mais próximos do animalesco. Em vez de pensar na lei do mais forte, nós deveríamos lembrar que Deus enviou Jesus para recuperar em nós a humanidade perdida. Talvez fazendo essa autoanálise que o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte aos Coríntios, 2 Coríntios 11:30, se existe um motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. Se eu tiver que me gabar de algo, eu vou me gabar daquilo que mostra a minha fraqueza. Mas a gente se acostumou a falar sobre força. Mas Paulo,
Ele quer falar sobre suas fraquezas. Ele diz em 2 Coríntios 11:30 isso, e em 2 Coríntios 12:5 ele diz: não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. Você costuma falar sobre as suas fraquezas? Falar para sua família? Você, que às vezes está dando a sua aula em escola dominical, você que é um pastor, você costuma falar sobre suas fraquezas ou você se coloca diante das pessoas como alguém que é invulnerável? Quase um Superman. O apóstolo Paulo, ele pediu a Deus que o transformasse num homem forte. Ele se sentia esbofeteado todos os dias, pelo que ele chamou de espinho na carne, um mensageiro do diabo para o atormentar. A resposta de Deus ao apóstolo Paulo é muito significativa. Depois de muitas orações, Deus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Duas expressões que nós não queremos ouvir. A primeira, Deus dizendo para nós, em meio às nossas petições, que a graça dele é tudo o que nós precisamos. A gente acha que precisa de muito mais. A outra é Deus falando que existe um poder dele que se aperfeiçoa quando a gente está fraco. Logo, quando você está fraco e mostra a sua fragilidade diante de Deus, significa dizer que você vai ser revestido por uma força sobrenatural que vem dele. Há um grande poder na fragilidade. Acho que foi isso que Jesus disse quando ele afirmou: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Já explicamos que Jesus está se referindo às multidões. Ele queria mudar a visão, a mentalidade dos discípulos em relação a essas pessoas que eram consideradas como ovelhas perdidas da casa de Israel. Pessoas que deveriam ser alcançadas por eles. Já falamos também, nas nossas reflexões anteriores, o que significa a palavra feliz, que é o mesmo que bem-aventurado, afortunado, abençoado. Abençoados, afortunados, felizes. Bem-aventurados os que choram. Agora, chorar aqui significa o mesmo que lamentar. Prantear por um morto, ser objeto de uma profunda tristeza que toma conta de todo o ser, de tal maneira que a gente não consegue esconder, não pode ser ocultado. Significa angustiar-se, estar de luto por causa da morte de alguém, ou talvez por ter um remorso sobre algo que se fez, ou então da ausência de um ente querido. Chorar também significa evidenciar os efeitos, sejam eles psicológicos e físicos, de um luto. Você já esteve de luto? Você já teve o desejo de entrar numa caverna e permanecer lá, solitário, escondido, sem querer ouvir a sua própria voz? Você já teve o teu coração tão estraçalhado que imaginou que nunca conseguiria juntá-lo novamente? Que ele não teria mais função, não conseguiria bombear vida para todo o seu ser? Eu não sei qual circunstância te levou a isso, mas o fato é que muitas vezes nos encontramos diante de uma muralha que consideramos impossível de transpor, de atravessar. Parece que a vida chegou ao seu fim.
A vitalidade se foi. Só há sombra, perdição, trevas em nós. Não enxergamos as pessoas. Não enxergamos a dor. Não reconhecemos a nossa fragilidade diante de tudo isso. Mas contaminamos todos com o nosso sofrimento. Pois é. É esse tipo de choro que Jesus está falando. E eu fico me perguntando, como esse tipo de choro pode ser sinal de felicidade? Isso me leva a uma outra pergunta. Quais os motivos que aquelas multidões tinham para chorar? Já falamos um pouco sobre isso, mas eu quero trazer a imagem para vocês de novo dessas multidões. Vidas despedaçadas, famílias destruídas, gente socialmente desprezada, frágil, instável, alvo de preconceito, injustiça social, desigualdade jurídica, pessoas politicamente insignificantes e religiosamente condenadas. Aos olhos dos discípulos, até aquele momento, até o sermão de Jesus, Deus jamais se lembraria dessas pessoas. Porque essa era a formação sociocultural deles. Essa era a visão da sociedade que eles foram criados, educados, formados. No entanto, Deus em Cristo armou a sua tenda entre essas pessoas. Decidiu morar um tempo com elas e andar com gente que ninguém queria. Naquele momento de trevas profundas que você atravessou, no momento em que você lá no fundo desejava a morte, que se considerava cortado da terra, Deus, através de Jesus, foi ao seu encontro, armou a sua tenda, acendeu uma fogueira e decidiu passar um tempo com você, ainda que você não quisesse isso. Ele tratou do seu coração. Por isso você está me ouvindo nesse momento. Jesus decidiu ser a luz para todos que se encontram em trevas profundas, perdidos, cansados, desorientados, condenados, mergulhados em suas culpas, oprimidos, em luto por suas perdas. Gente que já perdeu coisas demais. Às vezes é assim que eu me sinto. Já perdi coisas demais. Mas a transformação operada pelo meu encontro com Jesus ainda está longe de ser completada. O lamento aqui, que Jesus está falando, é por causa de uma condição desfavorável. É o lamento de alguém que reconhece a sua indignidade diante de um Deus tão gracioso, tão amoroso. Os que choram são felizes porque Deus providenciou um Salvador, um libertador, um companheiro de caminhada para andar lado a lado com cada um deles, ainda que os vales sejam tão sombrios quanto a morte. Sabe quem é essa pessoa? Jesus. Aquele que um dia, discursando em Nazaré, fechou a carpintaria e disse:
O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Você precisa de uma boa notícia? Se considera pobre daquele jeito que falamos na última reflexão? Se considera preso? Sem conseguir enxergar o caminho? Você se sente oprimido? Jesus veio anunciar a você que chegou o tempo em que Deus te salvará. A palavra salvação na Bíblia significa também cura e preservação. Chegou o dia que o Senhor vai te restaurar, curar e manter, preservar. Chegou o momento em que Deus salvará o seu povo, mas essa salvação é somente para quem chora. A salvação é para quem percebe suas trevas, sente o cheiro de morte que está em si mesmo e reconhece que precisa de um Salvador para devolver a sua humanidade. Se você não reconhecer que está perdido, você nunca vai chegar à conclusão que precisa de um Salvador, de um libertador, de Jesus. Por isso, Jesus disse: felizes aqueles que choram. Um dos amigos de Jó disse a ele: Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro os que choram. Deus salva da morte os pobres e ele livra os necessitados. Deus dá a esperança aos fracos. E a última fala que eu considero extraordinária. Ele disse para Jó, no meio da sua dor, do seu sofrimento, das suas trevas particulares: Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Você ouviu isso? Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Eu tenho que dizer isso de novo. Esse evangelho é para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente, que sabe que é estúpida. Para discípulos honestos, que admitem, somos canalhas. É para mim mesmo e para você e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo de sua caminhada cristã. É para gente que decide esvaziar a sua vida diariamente, carregar a sua cruz e prosseguir, ainda que a estrada seja escura, sombria como a morte. Essa é a fragilidade que expressa a nossa bênção, felicidade e bem-aventurança. Jesus veio para você que tem chorado, que tem lamentado não ser quem você realmente deseja. Para você que se considera tão errante que, em hipótese alguma, acreditaria que Deus expressasse qualquer tipo de amor e sentimento em relação a você.
Quando você reconhece a sua fragilidade, a sua inferioridade, a sua pequenez, a sua incapacidade de salvar a si mesmo, quando você chora lamentando as suas perdas, diante de Jesus, você encontra o consolo, o conforto. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Gaste tempo com Ele. Fale sobre suas fraquezas. Chore pelos seus erros. Se arrependa de seus pecados e lance-se nos braços de Jesus. Porque é Ele mesmo que diz: se você está cansado, sobrecarregado, oprimido, você pode ir até Ele, porque Ele é manso, humilde de coração, e o fardo que Ele quer propor a você é um fardo leve. Vai te dar alívio, te dar descanso, e não mergulhar ainda mais a sua alma em trevas densas. Se você quiser fazer isso, lembre-se, você continuará frágil também. Você será fortalecido, mas nunca deve se colocar diante dele como alguém que está totalmente pronto. Porque a transformação, ela só termina no último dia. Você precisa entender que para construir uma casa sobre a rocha, firme, você vai ter que gastar um longo tempo escolhendo o terreno, selecionando material, cavando, procurando uma boa pedra para servir como fundamento. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. Nós estamos numa longa caminhada na mesma direção. E a jornada ainda não acabou. Até semana que vem, na nossa próxima reflexão sobre o maior sermão de todos os tempos. Deus te abençoe profundamente. Amém.